Olá, eu sou a Ana e o vídeo que trago hoje é uma book tag. Eu já não fazia uma book tag há algum tempo e achei que era boa ideia, assim, de vez em quando fazer, para também ficarem a saber alguns livros que às vezes não têm nada a ver uns com os outros, mas que respondem às questões. Então a book tag que eu trago hoje, no fundo acaba por estar relacionada com o último vídeo que eu publiquei, que era sobre a série The Covenant. Então achei que a melhor book tag para fazer seria a book tag dos deuses do All-In. Ela vai ser um bocadinho comprida, mas eu espero que não seja muito comprida e que vocês aguentem até ao fim, porque a book tag é muito gira. O primeiro deus é Zeus, o deus do céu e da trovoada, e a primeira questão: qual é o teu livro preferido? O meu livro preferido é A Rapariga das Laranjas, do Joyce Gardner. É um livro bastante filosófico, tem muito a ver com as escolhas que nós fazemos e, no fundo, a ideia essencial, apesar de estar estruturado como um romance, é: se nós tivéssemos a opção de escolher, sabendo tudo o que iríamos viver, escolheríamos vir na mesma ou não nascer de todo. O segundo deus é Poseidon, o deus do mar, e a questão aqui é um livro que te afogou em sentimentos. Para esta questão eu escolhi A Princesa Mecânica, que é o terceiro livro dos Instrumentos Infernais da Cassandra Clare. A Cassandra Clare teve uma evolução muito grande a nível de escrita. Os Instrumentos Mortais não são os melhores livros dela, os melhores são mesmo os que ela tem vindo a escrever, e A Princesa Mecânica é um livro que está mergulhado em sentimentos. Não dá para não sentir e para não sofrer um bocado com as personagens e as situações todas em que eles estão envolvidos. O deus seguinte é Hades, o deus do submundo e dos mortos, e a questão é o livro preferido com um enredo obscuro. Não foi muito fácil encontrar um livro, eu pessoalmente não costumo ler muitos livros com enredos obscuros. Gosto muito de fantástico e são enredos pesados, mas não necessariamente obscuros, e o livro que eu escolhi para esta categoria é O Historiador, da Elizabeth Kostova. O livro é sobre o Vladimir o Empalador, portanto só por aí já é um bocadinho obscuro, e acaba por conseguir fazer uma mescla muito boa entre a história do Vladimir, portanto já que tem alguns séculos, e uma história mais contemporânea que acaba por estar ligada. Não vai ser muito fácil encontrar este livro se quiserem ler. O livro neste momento está esgotado já há alguns anos. De qualquer forma, tentem, se conseguirem ler em inglês, força. A deusa seguinte é Hera, a deusa da família e do casamento. E a questão é o casal ficcional mais querido. Para esta questão eu escolhi a Karu e o Akiva, da trilogia da Laini Taylor. São um casal que eu admirei muito a nível de livro, de história, porque eles têm de passar por tanta coisa para ficarem juntos e eles não ficam juntos, e depois a história continua e andamos ali com o coração nas mãos durante 3 livros. O amor deles não esmorece, apesar de passar eras e deles terem corpos diferentes, por assim dizer, e de estarem no meio de uma guerra. É simplesmente super querido e é a minha escolha. A seguir é Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia militar. A questão aqui é a saga que tem a melhor construção do mundo. Não dá para fugir esta questão. Para mim é efetivamente o melhor. Tolkien criou um mundo tão completo que criou uma língua para ele, uma língua que algumas pessoas conseguem usar. Portanto, se isso não é um mundo bem construído, então não sei. É um mundo tão completo, tão extenso, tão rico, que não daria para escolher outra coisa nesta questão. A seguir é Afrodite, deusa do amor e da beleza. E aqui a questão é a capa mais bonita saída em 2017. Sinceramente foi muito difícil de escolher, têm saído capas muito giras este ano e nós ainda só vamos a meio do ano, portanto nem quero imaginar como é que vai ser até ao final. No entanto, eu não consegui escolher e então fiquei com 2 favoritas. E as minhas 2 favoritas são O Prodígio, da Emma Donoghue, a autora do Quarto de Jack, e Un Appartement à Paris, do Guillaume Musso. E sinceramente são 2 capas simples, as cores, o design, a simplicidade das capas, penso que é simplesmente fenomenal. A seguir é Ares, o deus da guerra, e a questão é o livro mais violento que eu já li. Se pensam que eu vou dizer George Martin, não. Até porque o George Martin, os livros dele são bastante violentos, mas é uma violência que tem um propósito, eles têm um motivo para estar a fazer aquilo, eles querem todos chegar ao trono, convenhamos. A questão é, eu já li um livro com violência gratuita, já li alguns, mas os livros da Dança de Pedra do Camaleão, do Ricardo Pinto, são muito mais violentos do que os livros do George Martin. E o George Martin pode matar as personagens todas que quiser,
vai continuar a não ser tão violento. Porquê? Porque nos livros do Ricardo Pinto há uma questão de hierarquia e as pessoas que estão numa hierarquia superior usam máscaras. As pessoas num estatuto superior, se forem vistas por um inferior, podem castigá-los e, convenhamos, os castigos vão desde esfolar, arrancar línguas. Sinceramente é mal demais, é mal demais. No entanto, os livros são muito bons, portanto, apesar disto, se vocês tiverem o estômago não muito sensível, acho que deviam ler os livros de Ricardo Pinto. A seguir é Hefesto, o deus dos ferreiros e do fogo. E a questão é, uma personagem tão quente que é digna de desmaios. Mais uma vez tentei fugir, mas não consegui. Eu não costumo ler livros com bolinha, portanto há muitas personagens que se calhar até passam ao lado. No entanto, dos livros que eu li, a personagem mais quente e aquela que me seria mais digna de desmaios, por variadas razões, não necessariamente por ser o mais giro, é efetivamente o Jamie Fraser. E a verdade é que escolheram extremamente bem o ator para fazer de Jamie Fraser na série, porque além dele ter as características todas físicas, estão todas lá, a questão é o tipo de humor que a personagem tem nos livros, ele conseguiu transparecer para a televisão na perfeição. E sinceramente acho que acima de tudo é o tipo de humor do Jamie Fraser que faz com que para mim ele seja digno de desmaios. A seguir é Artemisa, a deusa da caça e da virgindade. E a questão é a minha heroína preferida de todo o sempre. Também não foi muito fácil, eu costumo ler livros com boas personagens femininas, bastante fortes, e sinceramente para esta eu realmente só tenho uma resposta também. A Arya Stark de Game of Thrones é a minha heroína preferida de todo sempre. A criança começa com 9 anos. 9 anos, eu sei que na série não parece, eles tiveram de aumentar a idade de todas as personagens, mas a Arya aos 9 anos vê-se sem a família, sozinha, o pai já morreu, não tem os irmãos. É sinceramente tudo o que ela consegue, toda a resiliência daquela criança é espetacular e ela não perde a força de vontade e ela quer sempre chegar mais longe e conseguir encontrar as pessoas da família dela e conseguir vingar as pessoas que ela já perdeu. E sinceramente, para uma criança, para uma rapariga, é um valor enorme. A seguir é Apolo, o deus do sol e da cura. E a questão é uma sequela que redimiu uma saga. Aqui eu escolhi A Noite de Todas as Almas. Foi um livro que eu gostei do primeiro e tinha potencial, mas efetivamente os melhores livros são o segundo e o terceiro. E acho que deixar seria impensável, porque a história efetivamente atinge o auge no terceiro livro. O final da história é espetacular. As capas são lindas, as personagens estão bem construídas, é uma história com pés e cabeça, é aquela que no fundo acabou por ser redimida pelas sequelas. A seguir é Hermes, o deus dos ladrões e dos comerciantes e também o mensageiro dos deuses. E a questão aqui é um livro com uma mensagem. Não dá para fugir. Para mim, e apesar de todos os livros que eu tenho acabarem por ter alguma mensagem, aquele que tem mais mensagens e aquele que eu volto sempre quando preciso de descer um bocadinho à terra e de encontrar algumas respostas é efetivamente O Príncipezinho. É um livro intemporal. É um livro que pode ser lido por crianças, por adultos e cada um vai tirar uma mensagem diferente num momento diferente da vida. A seguir é Héstia, a deusa da lareira e do lar. E aqui a questão é o livro com o qual tu mais te identificas. Este livro para mim é A Bruxa de Oz. Se não conhecem a história, é uma espécie de remake do Feiticeiro de Oz. No fundo é a perspectiva de como é que a Bruxa de Oz ficou tão má, como é que ela ficou assim. E a verdade é, nesta história, a bruxa não é má, é simplesmente incompreendida. O livro tem uma componente ambiental e ecologista muito forte, muito a ver com os direitos dos animais. E tudo o que ela faz acaba por levar a momentos em que as pessoas, não a conhecendo, fazem com que ela seja vista como má, quando na realidade não era. Devem conhecer a história do musical Wicked, apesar do Wicked estar muito romantizado em relação à história da Bruxa de Oz, que é uma história muito crua. Sinceramente é a história com a qual eu mais me identifico. Se conseguirem encontrar o livro porque ele tem estado esgotado, deem uma vista de olhos, leiam, vale muito a pena. A deusa seguinte é Deméter, a deusa da fertilidade e da agricultura. E aqui a questão é o melhor bookish setting. A minha escolha aqui também acaba por ser um bocadinho óbvia. Para mim, o melhor mundo é o criado pela J.K. Rowling. É aquele onde eu gostaria de viver. É aquele onde eu acho que estaria muito confortável, porque temos Hogwarts, temos Hogsmeade,
temos a Toca, temos tantos sítios que eu acho que seriam simplesmente confortáveis de estar e sinceramente Tolkien criou o melhor mundo a nível de expansão e língua e tudo mais, mas a J.K. Rowling criou aquele onde eu gostaria de viver. E por último temos Dionísio, o deus do vinho e da celebração. E aqui a questão é, qual é o meu livro mais antecipado para 2017? No meu caso é o Lord of the Shadows, que é a continuação da Lady Midnight da Cassandra Clare. É um livro que eu estou bastante curiosa para ler. Eu poderia ter lido em inglês, mas uma vez que tenho a coleção toda em português, vou esperar pela tradução. A verdade é que a Planeta tem sido bastante rápida a traduzir e é possível que o livro chegue ainda em 2017, espero eu. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que ele não esteja muito longo e saturante. Se gostaram, deixem um gosto. Se quiserem ver mais coisas, subscrevam, que eu vou publicando e encontramos no próximo vídeo. Adeus e até à próxima!